Hoje, essa semana, né, na realidade, essa semana eu resolvi fazer uma coisa um pouquinho diferente do que eu costumo fazer nas lives, né? Eu resolvi me meter a dar uma de entrevistadora e trazer algumas pessoas que ah, eu acho que seria interessante como trocar uma ideia, né, sobre vários assuntos, né? Basicamente, vamos falar ainda muito de dieta low carb, dieta cetogênica, mas hoje eu quis trazer uma pessoa ah, que eu achei muito interessante porque eu médico, eu, doutor Marcelo Magalhães, médico intensivista, ele é especialista em terapia intensiva, especialista em cuidados paliativos, ele é médico do Hospital do Fundão, médico intensivista do Hospital do Clementino Fraga Filho, do Fundão, no Rio de Janeiro, e do Hospital Miguel Couto também, do Rio de Janeiro. E ele recentemente adoeceu com a Covid-19 e passou um período um pouquinho complicado, mas felizmente recuperou, parece que recuperou muito bem. E eu quis convidá-lo hoje aqui porque está tanto se falando, é tanta polêmica, né? Tanto, infelizmente, tanta polarização com uma coisa que é uma pandemia mundial, que muita gente está passando por isso, que estamos todos com medo e que, enfim, é uma confusão bastante importante sobre isso. Então eu quis convidar o Dr. Marcelo para conversar com a gente, porque ele tem uma visão inédita, tem a visão dos dois lados, né? Tem a visão ah, tem a visão do médico intensivista e tem a visão do paciente que acabou de passar por isso. Oi! Olá, Marcelo, tudo bem? Oi, tudo bem? Como vai? Então, estava contando aqui um pouquinho, né, o que me chegou da história, né? Nós temos uma grande amiga em comum que, que ficava atualizando, né, me atualizando, assim, porque a gente fica né, colega, conhecido, e meu Deus, e como é que está sendo e tal. Então a gente ficou acompanhando, eu fiquei acompanhando muito, muito de perto, né, através da nossa amiga. E eu achei interessante que você podia aportar para a gente essa visão assim, dos dois lados do leito, né? Do lado do quem está deitado e quem está em pé, né? Então, eu queria que você contasse um pouco como foi essa experiência, essa experiência com a Covid, como que é a tua experiência como médico. Aqui a casa é sua, você, por favor, sinta-se Boa super à noite, vontade para falar. boa E noite, você Regina. também, se quiser perguntar também, sim. Tá me escutando? Tá me escutando? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Então tá. Boa noite. Boa noite a todos os seus seguidores. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder dividir com vocês um pouquinho isso que aconteceu com a gente. Eu espero que ajude Uhum, a muitas pessoas. De forma alguma eu quero que as pessoas fiquem com medo, pelo contrário. Acho que tudo que aconteceu deu tudo certo, está tudo bem. E uhum, eu trago, sim, algumas informações que eu acho que ajudam muito, né? Assim, comigo, eu praticamente previ que ia acontecer, porque eu, naturalmente, sou uma pessoa exposta, né? Eu tenho uhum, 58 anos e também eu sou asmático. E tanto é que logo que começou a epidemia, eu cheguei a ligar para os meus irmãos e conversar bastante e falar sobre o risco de eu acabar ficando doente mesmo, né? uhum, Mas tudo com muita tranquilidade. Até o dia, que foi o dia 23 mais ou menos, eu comecei a ter febre, comecei a respirar mal, dor no corpo, mal-estar, inapetência. Aí eu fiz o diagnóstico quase que automático, sem nenhum tipo uhum, de exame de nada, né? Fiquei em casa nos primeiros dias, parecia que eu ia evoluir satisfatoriamente bem, fiz uns exames laboratoriais sem muitas alterações assim específicas,
mas tinha um PCR bem aumentado, que me assustou um pouco. Aí na quinta-feira, no dia 30, eu fui ao Hospital do Fundão, fiz uma tomografia, eu estava com uma tomografia típica do infiltrado em vidro fosco, né, que todo mundo já ouviu falar. Aquela E vidro aí, fosco que se chama, né? isso, difuso, periférico, né, muito característica, é muito difícil de errar. Essa tomografia, Aham. realmente, desde o início já foi dito isso, e é uma verdade, ela é um grande marcador. Não é assim que a gente faz o diagnóstico, é Uma assim que a coisa gente que funciona. as pessoas ouvem, que as pessoas escutam, e eu acho interessante a tua opinião, é que muita gente fala assim, eu fui no pronto-socorro, tirei um raio-x, deu normal. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar um pouco de atenção no caso da Covid, né? Porque, na realidade, o diagnóstico é muito mais pela tomografia que pela radiografia, não é isso? É isso. O exame típico, né, que mostra é uma tomografia. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas devam fazer a tomografia, tá? Aham. É bastante razoável que uma pessoa esteja sendo atendida e que o médico peça a ela uma radiografia de tórax, e a partir da radiografia ele tome uma série de atitudes em função daquilo. Isso é absolutamente compreensível e Aham. correto. Certo. Mas em determinadas situações, o que vai mostrar mesmo essa forma específica é a tomografia. O fato de fazê-la também não quer dizer que muda a história natural nem o tratamento, muitas outras coisas também. Mas ela, no meu caso, funcionou quase que como uma confirmação diagnóstica, como funciona para muitas pessoas, mas ela não deve ser usada exatamente dessa forma, né? Então, Aham. a radiografia tem sim o seu lugar, porque você pode ter Aham. outras lesões e pode se confundir, mas a lesão Uhum. específica é a tomografia, sem dúvida, É a né? tomografia. Mas então eu me internei, acabei me internando no dia 30 de março, né? Uhum. E, e me internei já, despinei, que eu fiz os exames no Fundão, mas fui para um hospital privado, onde eu Uhum. fui muito bem recebido, muito bem atendido. Eu levei um médico meu amigo para me tratar, mas fui muito bem tratado, tá? De início, a impressão que dá é que a gente não está progredindo muito. A gente melhora de início, porque o mais importante dessas internações é o tratamento dos sintomas, né? Aham. Então, diminui a dor, diminui a febre, a dor no corpo. Então, você fica muito mais confortável, você fica muito melhor. Uhum. No caso, segui a usar oxigênio, o que me deu um certo conforto que parecia de início que eu estava melhorando. Mas Uhum. isso chega num platô e demora um pouquinho para mudar. Então, eu repeti a tomografia assim, aí já numa segunda fase em que tinha várias lesões já como se fossem cicatriciais, né? É uma Uhum. tomografia que chama atenção, que assusta um pouco quando a gente não tem a clínica de Aham. imediato para acompanhar, Uhum. mas foi tudo controlado direitinho pelo Dr. João Flávio, o colega que me tratou, e assim eu comecei a melhorar devagarzinho, até que eu fui conquistando coisa por coisa. O que me ficou bastante claro disso daí é que o tratamento, com os cuidados de uma forma geral, tanto o tratamento médico específico pelos sintomas, quanto os cuidados de enfermagem, fisioterapia, o próprio pessoal da limpeza que arruma o quarto e etc., isso ajuda muito a gente a enfrentar uma situação dessa difícil, né? E talvez isso daí tenha mais significado do que o tratamento de pessoas muito graves, devido aos resultados que cada dia a gente confirma mais, né? Então, É. talvez a gente chegue à conclusão que a gente devesse ter, talvez tivesse sido melhor investir nos cuidados de Uhum. enfermagem, etc., essas coisas todas, e menos no tratamento mais sofisticado, porque a mortalidade, como a gente sabe, nesse caso é muito grande, praticamente não muda com as intervenções que a gente faz, né? Aham. Entendi. E Mas, me diz assim, uma. pois não, Regina, pode falar. Não, como é que é? Quer dizer, a gente sempre fala que o médico é um péssimo paciente, né? Porque a gente tem mais informação da que precisa normalmente, né? A gente
Às vezes tem informações privilegiadas, não é muito bom. Como é a sensação? De repente você está lá na linha de frente, você está tratando o paciente com Covid, o paciente complica, conhecendo as estatísticas, e de repente você se vê lá deitadinho amarrado ao oxigênio. Como é essa sensação? Olha, a sensação é terrível, não tem dúvida, né? Assim, é uma sensação muito difícil, né? Eu me assustei muito. Foi uma das primeiras vezes na minha vida que eu realmente tive medo de morrer. Eu não sabia como é que ia ser a evolução. Não queria morrer. E como eu trabalho com cuidados paliativos, eu tenho muita leitura, muitos estudos e já alguma experiência com finitude, né? Então, isso me ajudou bastante, eu não tenho dúvida disso. Assim, eu não estava muito agitado, nem muito revoltado com o eventual risco de morrer. O que aconteceu é que eu não queria morrer. Isso é outra história, né? Exatamente. Como dizia Woody Allen, eu não tenho medo de morrer, eu só não quero estar aqui quando acontecer, né? Exatamente. Então, a princípio, né, eu me assustei bastante, mas consegui manter a calma, né? E daí eu fui falando, bom, a outra coisa que eu vi é que eu não podia atrapalhar a coisa, eu podia tentar ajudar, mas eu não podia atrapalhar. Então, o médico geralmente é um mau paciente, como você mesmo disse, mas eu fiz muito esforço para isso, né, para não Para ser atrapalhar. Eu me esforcei. comportado, né? Isso, eu tentei me comportar o tempo todo. Mas eu dei muita sorte, porque, por exemplo, o meu médico, que é um amigo, ele entrava, sentava no quarto e me ouvia. E eu falava uma porção de coisas, ele me escutava. Em hora nenhuma ele virava e falava, fica tranquilo que vai melhorar. Ele não falava isso. Ele me ouvia, entendia o que eu estava querendo dizer, debatia comigo, conversava, fazia a proposta que ele achava que o que eu deveria tomar, a gente chegava a uma conclusão e ele ia em frente. Então, foi uma pessoa muito boa nesse aspecto. Em momento nenhum ele chegou e simplesmente virou e falou, não, deixa que eu vou resolver. Não foi isso, né? Ele fez de uma maneira muito interessante, muito importante, que é, às vezes até meio complicado, a gente não vê isso muito. Mas Sim. ele foi muito, muito legal, ele me ouviu bastante. Aí depois que eu falava, a minha ansiedade caía muito, né? Aí ele vinha com Sim. as propostas, a gente conversava e tal, e a partir daí a gente ia em frente, né? Mas não, mas então isso eu acho que é uma coisa que ajudou muito. Em relação à enfermagem, do mesmo jeito. Eu também procurei não intervir em hora nenhuma, falar nada, etc. Houve sim, que é uma coisa muito natural de ocorrer, quando acontece, a gente sabe que o hospital é um lugar perigosíssimo, todo mundo está cansado de saber disso. Por exemplo, eu já estava 48 horas sem oxigênio, sob o meu ponto de vista, por uma aferição errada de saturação, errou por qualquer motivo que seja, vieram me colocar o oxigênio de novo. Aí eu virei e Ah, falei mas assim, bom, falei, isso daí não pode, né? Então, mas socorro, isso, né? pois é, esse é um risco que a gente tem quando está dentro do hospital, né? Esse é um risco real, verdadeiro. É responsável por uma mortalidade absurda, de número de pacientes é absurdo, parece que em torno de 100 mil pacientes, ou alguma coisa próxima a isso, por ano no Brasil, um trabalho feito pelo o FMG há uns 2 ou 3 anos atrás. Mas foi só isso, o resto eu fui muito bem tratado, fizeram tudo por mim, eu sou muito agradecido, pessoas ótimas. E isso ajuda muito, porque você fica mais tranquilo, você tem mais força para enfrentar, você conversa com as pessoas. Então, sob esse aspecto, eu tive muita sorte, muita sorte. Fui muito bem tratado, muito bem cuidado. E E você tentei, está bem agora? Zero quilômetros? Tá não, alguma zero coisa, um quilômetro, não. cansaço? Eu tenho tido ainda, eventualmente, alguns eventos de falta de ar, mas eu sou asmático, então não sei até onde que isso é exatamente resultado da lesão pulmonar, que teve, não tenho dúvida disso, e não sei onde que é a minha asma se manifestando nessa história também, né?
eu vou ter que estudar isso melhor, vou fazer acompanhamento, devo fazer uma espirometria, e etc. E no futuro, para ver como é que vai ficar. Mas assim, eu até que, de uma certa forma, a princípio, estou bastante satisfeito, porque eu acho que eu vou conseguir me recuperar. Vamos ver. Com Isso daí, certeza, né? Com isso, certeza. Mas do teu ponto de vista, porque infelizmente, né, uma coisa que é uma pandemia mundial, que é uma doença nova, que ninguém sabe. Você outro dia, quando a gente conversou no telefone, você chegou a mencionar que o rei estava nu, né? Que a medicina realmente estava apanhando, né, de uma coisa tão lenta como um vírus, né? Que um bichinho tão até se discute se o vírus é um ser vivo ou não, porque ele não tem capacidade reprodutiva própria, né? Ele precisa de material genético emprestado. Mas, quer dizer, a humanidade inteira está de joelhos por causa desse vírus. A medicina está em estado de choque, até porque eu acho que também essa evolução tão diferente em pacientes, quer dizer, você tem pacientes assintomáticos, tem pacientes que realmente passam aquele resfriado, aquela gripe. Eu nem vou usar o termo gripezinha porque eu acho ofensivo, né? Mas enfim, mas que realmente passam por um quadro gripal sem grandes complicações e tem um número muito grande, eu acho que até muito grande em relação também ao grande percentual de pessoas infectadas, por isso também temos uma grande quantidade de óbitos, né? Então é uma doença de uma evolução tão louca que, enfim, eu acho que isso influi também nessa parte de muito medo, porque ninguém sabe direito o que fazer, né? Como você falou muito bem, é uma coisa de ir tratando o sintoma e aguardando o que vai acontecer. E nós temos assistido ao mesmo tempo, quer dizer, esse seu relato vem a encontro de tudo que eu tenho lido, que eu sempre friso que a minha especialidade é nutrologia, que eu não sou infectologista, que eu não sou imunologista, mas eu acho que o fato de ser médico te permite ler, traduzir melhor as publicações, né? E óbvio que a gente vai lá fuçar e tudo que pode, então que a gente consiga entender o que está escrito lá, mesmo que não seja da nossa área de especialidade. E o que eu tenho visto é que há que não há consenso em relação a que há várias tentativas de medicação, de fazer diversos tratamentos, né? Nós temos no Brasil, infelizmente, uma polaridade que virou uma polaridade política em relação a determinados remédios. Quer dizer, se você de um lado você toma um remédio, se você do outro lado você não toma esse remédio de jeito nenhum. E eu acho que isso confunde muito, sobretudo o leigo, a pessoa que não é da área, porque de fato nós temos colegas defendendo ferrenhamente remédios como a hidroxicloroquina, e nós temos a comunidade internacional e a Organização Mundial da Saúde e outras entidades dizendo que não é bem isso. Eu queria se você se sente à vontade de dar uma opinião sobre isso, sobre os vários remédios que têm sido propostos, não somente sobre hidroxicloroquina, mas também ivermectin, uso de, enfim, qual é a tua visão como intensivista, digamos, ou como pessoa que vai também pegar essa briga pela frente? Eu assisti muita gente realmente importante, né, que dando opinião sobre essa pandemia. Pessoas assim, grandes estudiosos, sanitaristas muito estudiosos. Eu assisti muito médico, pesquisador, de altíssimo padrão também fazendo esse tipo de coisa. E depois eu vivi na própria pele isso tudo, né? A conclusão que eu cheguei, que é só uma conclusão pessoal, é uma tese que não é minha, mas que eu aderi de uma certa forma, é o seguinte, que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também quando fala, porque, na verdade, a medicina, a princípio, ela não vai ter mudado essa história, por um lado, né? Porque nada prova que terapia intensiva, ventilação mecânica ou qualquer outra coisa nesse aspecto mude a mortalidade
dos pacientes. Não é isso que muda, tá? Por outro lado, eu também percebo, e está dentro da mesma tese, é que os pacientes talvez ainda não tão graves, que sejam bem cuidados, talvez eles evoluam de uma maneira melhor, que não precisem de ventilação mecânica, ou não se agravem tanto. Mas isso independente do remédio que eles tomarem, porque realmente medicação contra o vírus, né, não existe. Tem um trabalho de uma droga que não tem no Brasil, Redensivir, que supostamente diminuiria o tempo de internação dos pacientes, mas não diminui a mortalidade, e que é muito complicado indicar essa droga, porque isso daí é uma não, mesmo que tivesse, Não tem mesmo aqui que que você, você... sim, mas assim, mesmo que a gente tivesse, eu tivesse possibilidade de importá-la, ela não vai fazer diferença na vida do grupo, né, coletivamente, não vai mudar em absolutamente nada, e eventualmente o que ela poderia mudar de uma pessoa, outra droga qualquer talvez pudesse mudar, então não faz muita diferença isso. Na verdade, o trabalho Porque, não na realidade, autoriza. agora parece que não sabemos, de fato, por mais que haja polarização e uma opinião que, lamentavelmente, né, porque eu acho que politizar uma coisa que primeiro seria uma discussão de quem entende do assunto, né? Não enfim, independente de qualquer outra opinião que se tenha sobre, enfim, social, né? Eu acho que a farmacocinética, a farmacodinâmica, a relação que os fármacos têm com o corpo humano é uma coisa para especialistas, para médicos, eventualmente para farmacêuticos ou para biólogos enfim, é isso que nós temos, né? Então, essa politização, essa polarização me parece uma coisa aberrante, em primeiro lugar, né? Quer dizer, o outro dia eu vi isso, eu vi algum comentário, né? Porque as redes sociais pipocam e as pessoas se estapeiam e, enfim, o grau de não sei, de briga, não sei, não saberia nem como definir, porque uma coisa que me surpreende tanto, quer dizer, no meio de uma pandemia, a gente está no meio da rua, praticamente as pessoas se estapeando por causa de usar sim ou não um remédio. Eu acho isso delirante, né? Independente desse remédio poder vir a ter indicação ou não, o uso político que tem se feito, eu acho, enfim, inacreditável o que está acontecendo, mas enfim. Mas em relação, quer dizer, o fato é que a gente não tem até agora nenhum remédio que evidentemente tenha modificado, sobretudo a mortalidade, porque a pessoa que toma X ou Y ou Z melhora, mas a pessoa que não toma nada eventualmente também melhora. Quer dizer, se for um quadro gripal, não é por causa do remédio, é por causa de que é um quadro gripal mesmo e essa pessoa ia melhorar só com paracetamol, só enfim, com antitérmico e ficando em casa. E que quem tem que evoluir com gravidade, evolui com gravidade, independente de qualquer remédio, de qualquer tentativa, ou até às vezes evolui ao óbito, independente do fato de ter um leito de CTI e de ter um bom respirador, né? E evolui com os melhores especialistas ou em casa, é uma coisa assim. Então, de fato, a sensação né, que não, a ivermectina impacta em quê? Eu não sei se... Eu vou fazer uma pequena colocação, você me corrige se estou errada, porque você está bem mais por dentro do que eu. Mas pelo que eu tenho acompanhado e pelo que eu tenho lido e pelas conclusões pessoais que eu tenho tirado, todos esses remédios, a hidroxicloroquina, a ivermectina, enfim, os corticoides, os anticoagulantes, eles agem em cima de algum tipo de complicação decorrente da infecção pela Covid. Quer dizer, nenhum deles mata o vírus, nenhum deles inativa o vírus, nenhum deles impede a replicação viral. Eles teriam mais um efeito ou anti-inflamatório ou anticoagulante, porque alguns pacientes evoluem com problemas de coagulação, com trombose, enfim, e os casos mais graves normalmente são casos
que além da insuficiência respiratória estão evoluindo com trombose. Então, já tem se discutido se esses pacientes têm que fazer uso de corticoide e de anticoagulante já numa fase, quando a coisa começa a ficar um pouquinho esquisita, já começar a entrar com esse tipo de tratamento. Mas o fato é que remédio que cure, e sobretudo remédio que previna, porque eu já ouvi gente fazendo uso preventivo de remédios, nós não temos nada que previne. Talvez vai ter, antes da vacina, algumas coisas relacionadas a soro, alguma coisa que forneça uma imunidade imediata, que fortaleça a imunidade para vírus, né? Não sei, você me corrige se eu estiver errada, mas parece que as pesquisas apontam que vão ser achados mais, ou já se acharam e estão sendo experimentados tratamentos no sentido de melhorar os anticorpos, de melhorar a imunidade, e posteriormente uma vacina que também parece que está tendo um tempo recorde, com um tempo recorde para uma vacina é pouco mais de um ano e meio, né, que se calcula que pode se ter isso, mas que remédio mesmo, que previna, quer dizer, vou tomar tal remédio preventivamente, ou vou tomar tal remédio porque estou com 37,5 de dor de garganta, aparentemente não há nada que faça diferença nesse estágio da doença, que os remédios como anticorticoides, como anticoagulantes, a respiração, a ventilação assistida fazem efeito quando se fazem necessários, quer dizer, quando essa inflamação está muito grande, ou quando há um fenômeno de trombose, ou quando a pessoa de fato está com uma insuficiência respiratória já instaurada, que aí ou vai para o tubo mesmo, porque o que o respirador faz, para explicar assim de uma maneira um pouco leiga, é praticamente respirar por ele, é empurrar o oxigênio em alta concentração para dentro do pulmão, para que aquela pequenazinha parte do pulmão que ainda consegue funcionar, funcione, digamos, ao máximo, né? Para explicar de uma maneira um pouquinho leiga. E que seria isso que nós temos, de fato? Ou tem mais alguma coisa acontecendo, mais alguma coisa, algum outro tratamento, alguma coisa que de fato previna? Não, até onde a gente saiba, né, de todas as publicações que existem, nada realmente trata o vírus, nada. A outra coisa que você disse é isso também. Parece que anticorpos específicos talvez estejam disponíveis antes da vacina. Se eles realmente serão um tratamento, isso ainda é questionável, tá? Mas falta ainda alguns resultados. Mas é provável que funcione, é possível que funcione. A vacina talvez tenha tempo recorde também para aparecer, porque estão pegando carona em outras tantas que já vinham sendo feitas, né? E que pararam de ser. E eu sempre falo que o interessante disso é a grana que tem em jogo, que quando tem dinheiro, a coisa funciona, né? E como vai o interesse comercial, primeiro que fizer uma vacina, é muito grande. Vai textualmente ser a burra de dinheiro. Então tem uma esperança disso acontecer num prazo relativamente porque, claro, ciência precisa de paciência, né? Sim, não tem dúvida. Mas os financiamentos existem, né? Quer dizer, tem muito dinheiro envolvido. Muitíssimo dinheiro nisso, né? Muitíssimo. Isso, e são pessoas obsessivas, obstinadas, etc., que vão chegar a alguma coisa, mesmo que seja a conclusão de que não tem como fazer vacina. Mas se for possível, eu acho que ela sai, não tem dúvida. Se é 1 ano e meio, 2 anos, 1 ano, acho que 1 ano é pouco, né? 1 ano e meio talvez seja mais provável. Espero que seja antes, mas acho meio complicado que isso aconteça, apesar deles terem pegos algumas vacinas que já estavam em desenvolvimento, do SARS-CoV-1, né? E terem ido a partir daí, que já queima uma porção de etapa, e além da questão da pandemia, também pode queimar outras para colocá-la em uso direto. Então, exatamente, e para outras também, porque acabou que não temos vacina para o SARS, nem para o MERS, e que são vírus que também estão aí, que estão aparentemente controlados, mas que eventualmente o bicho pode... eu acho que o grande lance, não sei, na minha visão, eu acho que essa pandemia nos trouxe
um monte de coisa para parar e pensar, né? Muitos aspectos, né? Desde que o céu está mais limpo e as praias estão mais limpas enfim, as estrelas estão brilhando mais porque o ser humaninho parou de andar para cima e para baixo contaminando tudo, né? Ao fato de nos fragilizar de uma maneira, quer dizer, fica todo mundo, meu Deus do céu, agora, será que você eu? Será que é a minha vez? Quer dizer, essa quase que sensação de morte iminente que algumas pessoas têm, mesmo não estando doentes, e quando mais, como você relatou, quando você sabe que está com essa doença, né? Quer dizer, caraca, vai ser agora, né? Você já começou lá a redigir aqueles textos e tal, né? A gente está praticamente todo mundo num avião em turbulência, né? Eu acho assim, que estamos todos no mesmo barco. No mesmo barco estamos, alguns estamos no porão, outros estamos numa cabine de primeira classe, mas realmente o barco está lá no meio da tormenta. Mas onde eu acho que estamos todos é num avião em turbulência, né? Dizem que não tem ateu num avião em turbulência, né? Que todo mundo começa a rezar, né? Eu acho que isso faz a gente refletir sobre muita coisa, inclusive sobre o fato de como, do jeito que a medicina está avançada, do jeito né, do que nós, como estávamos como está todo mundo de calça na mão, quer dizer, o mundo teve que estar prostrado, estar ajoelhado na frente, né, que eu falava antes, de um bichinho chechelento, miserável, pequenininho, que não tem nenhum DNA, é um RNA, né? No entanto, conseguiu derrubar as maiores economias do mundo, conseguiu parar todos os aviões, deixar os aviões no chão. Quer dizer, como a humanidade estava profundamente despreparada por aquela coisa de vamos correr atrás do dinheiro e não vamos pensar nisso. E agora somos obrigados a fazer essa reflexão, somos obrigados a fazer até que ponto nós somos responsáveis também por isso que está acontecendo, pela falta de previsão, pela desordem ecológica que nós provocamos, enfim, pelo alvoroço que nós fazemos e depois, na frente de uma coisa dessas, não conseguimos sequer o consenso político, o consenso, enfim, de como abordar, né? Eu acho que isso faz pensar muito. E você que faz parte de uma equipe que, quer dizer, você passou por essa doença, você passou por esses momentos de angústia como é que isso fica agora, na hora que você vai voltar a trabalhar, eventualmente, né? Vai voltar para o front, né? Você é um pouco aquele soldado que na guerra, que era ferido na guerra, levavam ele para a retaguarda, remendavam um pouquinho, né? Davam uma guaribada e mandavam para o front de novo. Como é que é isso? Na verdade é o seguinte... Muda a relação com o paciente? Muda? Como é que é isso? Eu acho que muda tudo, né? Todas as crises são também oportunidades, né, que a gente tem de aprender, como você deixou muito claro aí. Essa tese de que a medicina realmente não faz uma diferença sob o ponto de vista de quem é que vai sobreviver, quem é que não vai sobreviver, ela é real, tá? Sim. Ela vai ser bem elaborada nos próximos anos, aí a gente vai ter coisa muito bem escrita sobre isso, porque existe uma série de pessoas oferecendo tratamento de todo lado, e não é só a cloroquina. Tá? Tem outras tantas medicações que estão sendo usadas nos principais hospitais do mundo inteiro, principalmente na medicina privada, né? Na medicina pública já é mais difícil a disponibilidade dessas drogas, mas mesmo assim tem sido usada. E essas drogas, elas não têm impacto da mesma forma como não tem a cloroquina. E, no entanto, elas são mostradas como um diferencial de cada serviço, de cada médico, etc. Que, na verdade, não é, né? Isso daí é uma coisa que a gente vai ter que estudar, trabalhar bastante em relação a isso, e ver que, por exemplo, o fato da gente tratar os sintomas, oferecer conforto e oferecer segurança já é um grande tratamento. Isso talvez melhore e talvez mude a história natural. Agora,
a terapia intensiva, com séries mostrando 90% de mortalidade, 60, no Brasil tem uma que está em 66% de mortalidade. Então isso daí é muito complicado, porque isso daí não é tratamento, né? Não é uma coisa que você coloca no ventilador, não. Agora, com certeza, ele vai melhorar. Não vai melhorar, ele vai ganhar um tempinho. Se ele tiver que melhorar, ele até melhora, porque foi para o ventilador, porque não morreu, mas não obrigatoriamente isso quer dizer que ele está sendo tratado. São outras coisas que a gente tem que conversar com muita calma para deixar isso claro, né? Porque o que acontece quando a gente não deixa isso claro? Então, são milhares de dólares e reais investidos em ventilação mecânica, em leitos de CTI, cujo resultado é muito ruim, muito pequeno, enquanto talvez a gente pudesse pegar esse mesmo dinheiro e fazer diferente, né? Mas a gente só vai fazer isso se a gente parar para pensar, discutir, conversar e chegar a uma conclusão. O Brasil tem uma escola de sanitaristas assim, fantástica, que vem desde a época do Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, e que mudaram, eles trabalharam para e passo com a Europa naquela época, e mudaram a história da saúde no país. A gente que perdeu a mão de novo e voltou a ter problemas sérios, o mundo inteiro perdeu a mão. Mas a gente ainda tem pessoas com gabaritadíssimos, são essas pessoas que têm que discutir o que deve ser feito. Né? Não que elas tenham que resolver de forma definitiva, despótica, não passa por isso, mas são elas que têm formação, são elas que se dedicam, são os grandes estudiosos, são elas que têm que resolver. Da mesma forma com a participação de grandes economistas, mas eu estou dizendo grandes economistas, não estou dizendo economistas oportunistas, nem economistas que ocupam eventuais cargos que lhe deem importância. Então, o Brasil tem isso tudo e sobrando. Sobrando, na realidade, a discussão deveria ser global e abrangente, né? Não seria Isso, a hora de puxar a brasa para a sardinha de cada um, né? Não, porque... Esse número e a previsão, que eu acho que esse caos se autoalimenta, né? Quanto mais caos, quanto mais polarização, quanto mais opiniões diversas, maior a confusão, menos conclusões se chegam, eventualmente menos estudos estão sendo feitos, porque as pessoas me perguntam muito, mas os pesquisadores falam, mas aqui os pesquisadores agora tem pouca gente que possa estar sentadinho no laboratório tirando conclusões, está todo mundo, está o tiroteio, está todo mundo sob fogo cerrado agora. Então, como você disse, né, as conclusões ainda demorarão a vir, até porque a maior parte do pessoal deve estar exausto demais até para pensar. Quem está na linha de frente, né? E que todas essas tentativas Claro, eu entendo. A cloroquina, por exemplo, eu entendo qual é a intenção de tentar usar esse tipo de droga, porque elas funcionam como tem uma resposta imunomoduladora em doenças inflamatórias crônicas, como lúpus, como artrite reumatoide. Eu acredito que essa função imunomoduladora que ela tem foi o que levou a testá-la como uma droga de emergência. O que nós sabemos? Então vamos tentar. O que tem se visto? Que a curto prazo, em 4, 5, 6 dias, que é o tempo da evolução, né, da Covid, 10 dias, essa imunomodulação não acontece, não dá tempo. Né? Então, por isso que essa droga parece que não tem essa eficácia que estão querendo dizer que tem, que a eficácia dela seria a médio e longo prazo, boa para paciente com lúpus, boa para paciente, e obviamente para paciente com malária, né? Mas para paciente com inflamação crônica e que tolera bem essa droga, porque também tem isso, né? Tem paciente que simplesmente não tolera porque evolui para arritmia cardíaca. E eu acho que o intuito, claro, a intenção é sempre boa, mas a gente está se pegando em coisas que talvez atrasem um pouco as conclusões, né? Porque continua se tentando uma coisa que já foi tentada na Europa e a Europa já simplesmente abandonou porque achou que não tinha esse efeito todo. E, enfim, eu acho que a gente está vivendo uma situação muito peculiar, o mundo todo está vivendo, mas aqui a peculiaridade maior, digamos assim, por conta de fazer disso uma briga de interesses, né? Que é uma coisa quase Pois é, eu inacreditável. concordo. Eu acho que isso cria um mal-estar para a sociedade absurdo.
porque Tudo, quer dizer, isso eu acho que o nível de angústia aumenta assim, absurdamente, né? exatamente, Sensação de desamparo, talvez. e traz muita insegurança, né? Ao contrário do que dizem, porque se o uso da droga for desenfreada, o que vai acontecer é uma frustração total. Então, segundo o que mostram os trabalhos, né? Então não tem por que investir no uso dessa droga, não tem por quê. Por isso que eu acho que a gente teria que, nesse momento, na verdade, convocar os grandes estudiosos, as pessoas que estão habilitadas para esse debate e despolitizar, como você mesmo disse. A gente poderia despolitizar bastante, né? Trazer os grandes sanitaristas para se colocarem, trazer os grandes economistas também para se colocarem, porque tem uma série de coisas, né? Por exemplo, a questão imediata do isolamento, que é dita que é numa tentativa de achatar a curva, não é exatamente dessa forma. A questão imediata do isolamento é para que as pessoas não morram, porque ninguém está disposto a morrer e ninguém pode botar em risco a vida de outra pessoa. Então, a primeira coisa, a pessoa não morre. É Não isso daí morre, que é o não pega, não isolamento. morre. Não pega, não morre. Porque Depois, também tem isso, né? As pessoas, mas fulano já tinha, já era hipertenso. Era hipertenso, mas estava ótimo. Tomava o isso, a pessoa, losartano, qualquer coisinha, e estava ótimo. E tinha a lá uma pessoa, família, tinha uma casa, e tinha coisas para fazer e para dizer, né? Então, a não é. pessoa pode ter o que ela tiver. Nada te autoriza a terminar com a vida dela. Ninguém tomar a Até decisão que porque, vai terminar com a vida. exatamente, até porque não é uma hipertensão. Hoje em dia, uma hipertensão, se for relativamente bem controlada e com o mínimo de cuidado, vai longe, né? Quanta gente vive aí 20 anos, 30 anos convivendo Sim, com esse tipo de problema, né? perfeitamente, mas assim, independente, mesmo que você tenha uma perspectiva pequena, não é atribuição de ninguém resolver o que você faz com essa perspectiva. Essa Obviamente. perspectiva te pertence. E Aham, isso é seu. Ninguém tem o direito de virar e falar, não, nós vamos fazer desse ou daquele jeito. Então, a primeira coisa do isolamento não é isso, virar e falar assim, não, as pessoas têm que ir para casa porque a gente quer achatar a curva e etc. Não é isso. As pessoas têm que ficar em casa, que é para evitar de ficar doente e de morrer. Depois, a gente continua a conversa, né? Bom, mas o que isso vai acontecer? Vai acontecer, o que isso vai redundar, né? O isolamento vai ter uma série de consequências. Então, vamos ver o que a gente pode fazer para ir ajustando as coisas de tal forma com que a gente consiga colocar uma sobrevivência mais ou menos razoável, né? E que a gente consiga controle mesmo, porque a gente ganha um tempo para entender melhor a doença, né? E assim vai. Então, um enfrentamento da doença tem que passar por esse. Nunca pode passar por certezas, ele tem que passar pelas incertezas, porque através das incertezas vão surgindo informações e que vão ajudando a moldar a forma como vai enfrentar isso tudo. Né? Não é através de, eu sei que isso funciona, eu sei. Ninguém sabe nada, porque o melhor ventilador, o melhor médico, a melhor coisa, não muda a história natural para ninguém, entendeu? Isso é a gente vive, todo mundo acredita nisso, mas isso é uma mentira igualzinha a cloroquina. Então, assim, o que a gente faz? A primeira coisa é a gente deixar as coisas claras. Aqui, assim, o que muda é você não pegar a doença. A primeira coisa é isso. Então, vai para casa, todo mundo vai para casa, vamos conversar, vamos debater, vamos ver como é que a gente retorna isso daí devagarzinho, né? Com a opinião de todo mundo participando. Mas não dá para a gente ficar abrindo mão de uma porção de coisas que é para a gente provar coisas pessoais. Porque, por exemplo, essa pandemia ela vem para mostrar uma série de coisas, como você disse, que a gente perdeu. A gente está hiperconsumista, está super acelerado. É insuportável mesmo. A Terra não suporta, a gente não suporta. E eu acho que é nisso daí que a gente dançou. Mas o preço é muito alto. Então, quer dizer, eu não quero aprender isso perdendo meia dúzia de pessoas perdendo um monte, obviamente, né? que fazem parte da minha vida, entendeu? Então, eu prefiro não aprender isso, se for o caso. Eu quero as pessoas. Então, isso daí tem que ser levado em consideração. Então, a primeira coisa que não pode acontecer é as pessoas morrerem. As pessoas não podem morrer. Tá? As pessoas têm que estar vivas, têm que ficar vivas. Então, como é que a gente faz para as pessoas ficarem vivas? A princípio, é o isolamento.
depois a sim, gente vai adaptando devagarzinho até chegar a uma coisa mais palatável e ver aonde que vai. Porque, por exemplo, quando houver reabertura, você pode ter certeza que vai surgir a segunda onda. A segunda onda ela com pode ser mais grave. certeza, A segunda onda com pode ser mais certeza. grave do que a primeira. Sim, Então, sim, por isso veremos antes nos países europeus que estão abrindo. Claro, tem que abrir por uma necessidade econômica, enfim, mas com certeza virá o que eles estão chamando na Espanha de repunte, né? Que vai vir, isso óbvio, as pessoas, a pandemia não passou, né? Aliás, enquanto todo mundo não for contaminado ou imunizado, não vai passar. ou a Enquanto tiver vacina, indivíduos né, Regina? suscetíveis, né? Não, então, É, quando as pessoas não forem ou imunizadas ou contaminadas, quer dizer, enquanto não estiver todo mundo imune por uma ou outra razão, isso não passa, né? Então, também não, eu acho que aí também o fato de ter essas opiniões, como eu diria, muito acirradas, fechado. uma atitude muito fechada e uma atitude até um pouco histérica a respeito disso, as pessoas saírem nas ruas gritando e enfim, outras gritando da janela, quer dizer, no grito não vamos resolver, né? Até Não, porque é uma coisa que não tem definitivamente. solução, né? É uma coisa que E não a tem outra solução, coisa é que qualquer solução passa por uma atitude coletiva. A atitude com coletiva certeza, passa pela tolerância e pela inclusão das pessoas, não pela exclusão e pela exatamente. briga e pelo embate. Então, a gente tem que conquistar esse ambiente ainda de inclusão das pessoas, de observação das pessoas, de compreensão das diversas teorias, dos diversos pensamentos e de chegar a uma conclusão para saber o que é melhor para todo mundo, né? Agora, quando a gente tem uma situação totalmente polarizada como a gente está tendo agora, eu acho que a gente perde muita coisa nesse aspecto, porque é, a partir daí a gente começa a lutar por bandeiras, etc. E não tem bandeira nisso daí, né? Isso daí a gente. Não, é um pouco incompreensível até o que está. Eu demoro, assim, eu reluto a entender o que está acontecendo, porque, quer dizer, que nem você, né? A gente sempre trabalhou num ambiente onde, digamos assim, nós éramos os expertos, né? Os médicos é que decidiam o que iam colocar no receituário, né? De repente, ver essa difusão em redes sociais, essa imposição, é o paciente que decide. Soa tão estranho para a gente, não é verdade? Para mim soa muito estranho, não é soberba de, não, mas, gente, eu passei 6 anos numa faculdade, fiz 2 especialidades, que nem o teu caso igual, né? Fez formação, fez residência, fez especialidade, fez um monte de coisa, 30 anos de experiência no trabalho, e de repente a gente tem que entrar numa barganha, numa negociação, numa coisa que de repente a gente já tem uma opinião mais formada, já sabe se faz ou não faz sentido, e eu acho que isso atrapalha muitíssimo, né? Até o próprio, eu acho que até o próprio julgamento do profissional que vai encarar o paciente, porque te deixa um pouco naquela, o que eu faço agora? O paciente porque quer tomar um determinado remédio. E a gente não tem certeza de nada. A única coisa que a gente tem certeza é que aquilo não vai funcionar. Mas eu acho que atrapalha muito na hora de, Regina, né, de tomar uma assim, decisão, né? eu, A eu gente que. perdeu, a gente já não tem tranquilidade, porque já é uma doença muito séria, que está abrangendo uma quantidade imensa de gente, que está provocando mortes que a gente não consegue entender direito ainda o que está acontecendo, porque que tem gente que passa muito bem, tem gente que passa muito mal, e nós ainda temos que estar tipo, pressionados a tomar determinadas decisões que de repente não são aquelas que você tomaria se não existisse essa pressão, né? Mas a questão é o seguinte: a medicina é uma coisa muito difícil e absurdamente complexa, não tem dúvida, ela Uhum. sempre vai ser. E eu acho, como eu venho dos cuidados paliativos, agora, né, que tenho aprendido praticamente já há 2 anos fazendo cuidados paliativos, lá no Hospital do Fundão, e a gente
aprende todos os dias com isso. A questão é mais ou menos, não é uma questão simples, mas a questão é o seguinte, a gente prescreve, sim, algumas medicações que a gente sabe que não vão funcionar, mas são drogas de compaixão, né? Compaixão. Porque o doente quer tomá-lo, o doente investe nela e ele acha que se ele tomar aquele remédio, ele vai ficar muito bem. Isso daí a gente faz essa droga. Tá? Eu seria capaz de prescrever cloroquina numa condição dessa sem o menor problema de achar que eu estava fazendo uma coisa errada. Não faria se eu achasse que a cloroquina poderia matar aquela pessoa, é outra história. Mas se eu não achasse que ela iria matar e que aquilo seria um direito da pessoa de querer fazer, e eu não conseguisse dissuadi-la através de uma conversa amigável e tranquila, e que a minha postura como autoridade médica naquela hora não seria o suficiente para convencê-la, então eu seria capaz de prescrever que é para que aquela pessoa se sentisse bem, porque tratar de uma pessoa é muito mais do que fazer a medicação correta. Exatamente. Então, Tem o ser humaninho lá, tem o ser humano. Exatamente. Então, a gente não pode largar aquela pessoa, destratar aquela pessoa, falar que ela não entende definitivamente. A gente tem que acolher, tem que abraçar, tem que falar, tudo bem, fica tranquilo que a gente vai fazer, mas você vai me prometer que a gente vai fazer 1 ou 2 dias, a gente vai reavaliar, talvez a gente tire. O que você acha? Você sabe que é um investimento que é meio frustro, provavelmente ela não vai mudar muito. Então, assim, dentro das possibilidades que a gente vê, isso só na hora que a gente está fazendo, uma coisa que a gente tenta fazer, que é slow medicine, né? Que é a medicina lenta, devagarzinho, com calma. Então, a gente faz isso sim, né? A gente está ali para tratar. Então, o que é tratar do paciente? Tratar do paciente não é ser o super especialista, porque o super especialista ele fragmenta o paciente. Tá? Tratar do paciente é tratar do paciente como um todo. Tá? E muitas vezes ele tem uma postura rebelde em relação a essas questões específicas, que é um direito dele, ali é um direito dele na condição que ele está. Então, isso é um problema, mas eu acho que a gente tem que contornar mais ou menos dessa forma. Quer dizer, ninguém está ali para eu tenho que provar que eu sou médico, que eu sou bom, que eu sou especialista, que eu sei, etc. Não é isso. Né? Eu tenho que estar ali para que aquele paciente perceba que eu estou ali para percebê-lo como outro, que eu entendo ele como uma pessoa que é aonde eu devo prestar atenção, que eu não posso fragmentá-lo de forma alguma, que ele tem a sua vida pessoal, tem o seu passado, tem os seus anseios, tem as suas expectativas, tem as suas crenças próprias, que eu posso achá-las todas ruins, não ser de acordo com nenhuma delas, mas eu não tenho o direito de debater, de falar mal disso com ele, naquela hora, pelo menos. Tem que acolher, né? Principalmente, tem que acolher e tratar. Acolher. E tratar. E a gente tem que ouvir e tem que fazer. Senão a pessoa não se sente acolhida. Ela se sente excluída. Isso é a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. A melhor coisa que acontece na vida da gente é quando a gente é acolhido. Foi o que eu falei. Quer dizer, eu cheguei no hospital, fui super bem tratado por todas as pessoas que estavam lá. Isso para mim foi ótimo. Eu acho que mudou a minha doença, o fato disso daí. A forma como o meu médico me acolheu também mudou. Então, isso é muito importante. Agora, naturalmente, que eu não posso colocar essas medicações todas, uma série de medicações, como um diferencial praticamente de consumo, e eu ofereço todas essas drogas, eu sei manipulá-las todas, eu entendo muito de ventilação mecânica, eu faço isso, eu faço aquilo, e achar que isso muda. Isso é interessante, porque nesse paciente não muda. Não muda, nada disso muda. Esse paciente ele vai ter uma evolução mais ou menos parecida, independente de qualquer coisa. Então, é muito mais importante, acho que a gente ficar do lado e assumir o paciente com a alma, né, que ele perceba que você está ali para tratá-lo e que você vai fazer de tudo que for possível para tratá-lo, do que ele perceber que você é um super técnico que vai resolver, porque não vai resolver, porque não existe esse profissional. Então, assim, muita gente ocupa esse espaço, né? Porque como não existe esse profissional, ele se apresenta como o profissional. Como, né? E aí vai. Deixa comigo, deixa comigo, né? A gente tem essa demanda pelo alfa resolvedor, né? Todo mundo tem, isso é inato, é natural do ser humano pensar desse jeito. Vai chegar um cara que vai sair batendo em todo mundo, vai resolver o problema, no final vai ajoelhar comigo, vai fazer uma oração,
vai falar pela família, vai embora, ele vai embora e eu vou tomar os remédios e vou melhorar, entendeu? Então, assim, isso todo mundo pensa, né? Ninguém quer ficar debatendo, discutindo, aceitando ou não e tal. Então, mas é complicado. Eu acho que a coisa é bem mais complexa do que realmente entender, porque na verdade a gente não sabe nada, né? A gente não entende nada. Então, assim, eventualmente uma droga de compaixão pode sim mudar a história Pode, natural né? de alguma, numa E, situação em e, que a e gente nunca vai saber. fatalmente essa situação vai, eu acho que vai aparecer muito mais essa demanda Vai, de determinada droga vai, por esse vai. entorno todo, né? Por esse entorno todo Sim, onde, sim, né? mas eu E acho eu que acho que deve. também e tem a coisa do não só do placebo, é muito ruim o paciente chegar para você e você dizer assim, não tem medicina, não tenho medicamento, não tenho nada para te oferecer, né? Perante uma determinada doença. Eu acho Não, isso nunca, né? Nunca. A gente nunca. nunca fala isso. A gente tem que sempre inventar alguma coisa, né? Tem que Não, a gente sempre oferecer algum tem. tipo de perspectiva, de Não, expectativa de alguma nos coisa, né? cuidados paliativos a gente passa por Uhum, isso. Eu posso virar e falar assim, o cuidado paliativo é quase uma obrigação da gente falar que a gente não tem como evitar a morte daquela pessoa. Isso a gente tem que falar. Mas a gente, ao mesmo tempo, tem que falar que a gente está ali para ajudar e que a gente pode fazer uma porção de coisa que vai melhorar. E tem mesmo, e faz mesmo, e melhora mesmo, e entendeu? melhora, né? Uma das coisas que melhora muito é justamente ouvir a pessoa. A segunda coisa são tratar os sintomas. Porque eu, por exemplo, logo que me internei, eu estava com uma pirose, uma dor epigástrica absurda, com soluço. Quando o João me viu pela primeira vez, ele fez uma porção de coisas que são que melhoram os sintomas, são sintomáticos. E quando isso melhorou, eu já me senti muito melhor, entendeu? Comecei a respirar muito melhor, etc. Então, assim, a gente tem uma porção de coisas que tira a dor, tira mal-estar, tira coisa, ajuda a dormir, melhora a fome, melhora isso, tira o enjoo. Então, tem 500 coisas que a gente pode fazer para o paciente que melhora absurdamente. E eu acho que isso é importantíssimo, que a pessoa fica muito segura quando você senta na frente dela para conversar. Agora, eu acho que a pessoa fica muito mal quando a gente vira e chega, coloca as coisas de uma forma absolutamente técnica, fechada, sem nada que a gente possa debater, e que a gente vira e fala que não tem nada o que fazer, porque não é isso, sempre tem muita coisa que fazer. Sempre Às tem vezes alguma coisa a ser feita. sempre. E para ela se sentir bem, não quer dizer que você vai falar assim, eu vou mudar a sua vida, você vai viver mais. Não é isso. Eu vou mudar esse período que você estiver vivo, você vai se sentir melhor, porque eu vou fazer uma série de coisas que vai te fazer se sentir melhor. Você vivendo melhor, mesmo que seja pouco tempo, já é muito melhor do que Já é você muito viver, importante. se sentindo mal, entendeu? Então, coisas para fazer o médico sempre tem. Sempre tem. Ô, Marcelo, eu estou controlando aqui o nosso tempo, porque o Instagram, Ah, quando tudo bem, faz uma hora em ponto, tá, ele se fecha. corta e não dá tempo nem de Claro, agradecer. E claro. como estamos com 59 minutos, então ele já vai nos Tá na cortar. hora. Eu estou a própria Leda Nagli aqui, eu te falei, porque estava me sentindo a própria aqui, nossa produção e tal. Então, eu queria lhe agradecer demais, demais, porque foi muito, muito boa essa conversa. Eu acho que essa sua perspectiva dos dois lados e essa sua parte essa sua reflexão sobre a compaixão, sobre o cuidado paliativo, sobre o acolhimento ao paciente e ao mesmo tempo esse seu relato de como você se sentiu acolhido e de como você reconheceu o trabalho dessa equipe toda que cuidou de você. E o fato de você ter passado, ter sobrevivido à nossa peste particular, né? A nossa, a nossa peste negra, está aqui para contar a história e para falar com essa compaixão toda. Tenho 25 segundos para te agradecer demais a tua participação, né? Eu que te agradeço o Enfim, convite. então vamos ficar por aqui porque vão nos apagar e eu tenho que cortar antes para poder salvar a live e mais pessoas conseguirem ver. Obrigadíssima, Tá ótimo. Marcelo. Boa Obrigado a noite. todo mundo. Muito Tchau. obrigado. Boa noite. Tchau. Tchau.